As pessoas falam que você precisa treinar para o caminho de Santiago, porque vão ser quilômetros, vai ser cansaço, desenvolver músculos, vamos para academia. Qual é a forma legal de você começar esse treinamento, de você não acabar com o teu corpo antes de ir para o caminho de Santiago? Ou não cansar tanto que você vai falar assim, nossa, o que que eu vou fazer lá se aqui já está difícil? Bora para esse assunto. Meu nome é Guilherme, eu falo do caminho de Santiago com peregrinos e futuros peregrinos já há muito tempo. Bem-vindo ao podcast. Você pode estar ouvindo esse podcast aqui, às vezes, enquanto você está andando, está treinando para o caminho de Santiago. Quero falar de uns aspectos para você ter mais atenção e mais tranquilidade nessa preparação. A primeira coisa que a gente faz ir atrás, quando a gente fala em caminho de Santiago, é do nosso calçado, da nossa bota, nossa papete, o nosso tênis. Eu sempre defendo aos peregrinos que pensem muito no conforto desse teu calçado. Então, eu quero analisar alguns pontos com você aqui para você pensar quando você for comprar teu calçado para caminho de Santiago, para começar esse tal treinamento. Quem me conhece sabe que eu não falo de marca nenhuma. Não existe uma marca recomendada. Todas as tênis que vão estar, todas as botas, papetes, que vão estar na prateleira de uma loja especializada, vão ser de um alto nível, tem um crivo já mundial, as marcas são mundiais. Então, eu quero passar só a ideia do conforto sobre isso. E eu tenho vídeos que falam mais tecnicamente sobre isso no YouTube, na mentoria que eu faço com os peregrinos já nesses anos todos. Quero falar sobre como você começa a usar esse material para treinamento. Primeira coisa que eu quero tirar da tua cabeça é que você precisa pegar um tênis e sair para caminhar com ele para sentir as dores. É isso que você vai sentir com um tênis novo. Preparar para o caminho de Santiago é entender o equipamento que você está usando. Eu quero ir primeiro para uma situação adversa que você pode experimentar se você não tiver ouvido isso aqui. Você comprou um tênis, uma bota nova, e você fala, agora eu vou começar a treinar. E você está pensando na tua parte física, você está pensando no teu fôlego. Tem gente, exagerando, que já vai pegar uma mochila, encher ela e vai se parar inteiro e vai falar, quero ver o que acontece, quero ver se meu corpo aguenta. E eu tenho certeza absoluta que o teu corpo não vai aguentar fazer isso, a não ser que você seja um esportista experimentado, e nesse caso, o treinamento talvez não vá ser tão necessário para você. Primeira coisa, você comprou o teu calçado, conviva com o teu calçado. Conviva com ele, não sai para andar, não faça essa besteira agora. Você comprou, então, o teu tênis e você comprou um equipamento que você não está acostumado, porque você não tinha um tênis, um tênis de trilha, um tênis de caminhada. Então, eu aconselho que você use esse tênis primeiro para o teu dia a dia e para pequenas caminhadas, tá? Você precisa entender que essas pequenas medidas diferentes do teu calçado ainda não são conhecidas pelo teu corpo. Imagina uma coisa interessante, se eu pego o teu pé, que tem 5 dedinhos, e eu coloco mais um mindinho do lado lá. Eu tenho certeza que por um mês você vai bater em tudo quanto é quina da tua casa, até o seu corpo entender essa nova dimensão que tem. Então, com o tênis, isso vai passar da mesma forma. Esse tênis, os milímetros a mais, eles não estão adaptados a você para você já colocar esse tênis em modo de ataque, para você já ir à rua caminhar, para você já gastar a tua força, para você treinar os teus pés com isso aí. Se você está acostumado a usar um tênis X qualquer, quando você vai então fazer treinamento físico, não faça com esse tênis novo ainda, não é o momento para isso. Tá? Então, por exemplo, você está treinando a caminho de Santiago, você quer fazer quilômetros. Faça os seus quilômetros com o calçado que você está experimentado já. Esses dois testes junto de físico e tênis novo, na maioria das vezes, eles não conseguem se encontrar, eles não se dão bem juntos. Você vai fazer calos que você não conhece, bolhas que você não conhece, e muitas vezes pode atingir uma tendinite. Então, não é o momento para isso. Se você quer treinar o teu físico, faça com equipamento que você já conhece, faça com calçado que você já conhece. Aí sim você está liberado para falar somente sobre a parte física tua, se você tem fôlego, como você vai agir nesse treinamento todo. Se você está com um tênis novo, com uma bota nova ou com uma papete nova, se você decidiu fazer com algum desses calçados, você primeiro conviva com ele mais tempo, vá para o trabalho, vá para a escola, vá para
para os seus afazeres com esse calçado. Tá? Começa a sentir ele, porque se você sai para andar de uma vez com um calçado que você não conhece, o risco de torção, o risco de pisar errado com ele é muito grande. Esse é um fator para você levar em conta quando você está amaciando o teu corpo em um tênis. Eu sou contra falar que você vai amaciar uma bota. Você vai talvez amaciar o teu corpo, você vai fazer com que o teu corpo entenda essa bota, porque a bota você pode mudar, o teu pé você não muda. Então, quando você buscar um calçado para o Caminho de Santiago, você precisa buscar um calçado que se adapte ao teu corpo. Isso é muito interessante e muito perigoso quando o peregrino vai lá e compra uma bota, vamos dizer assim, de R$ 2.000, exagera. Quando você tem uma bota desse tamanho, você vai fazer com mais vontade ela funcionar para você, mesmo que ela não esteja boa. Tá? Então, o cuidado com a compra tem que ser muito grande se você está querendo economizar dinheiro ou deixar de gastar fora do teu orçamento com isso. Quando você tem R$ 2.000 de bota, você tem R$ 2.000 de motivos para você querer usar ela. Como seres humanos, a gente entende muito o compromisso do dinheiro. Quanto mais caro o equipamento, mais você vai se obrigar a usar ele. Tá? Então, o equipamento para o Caminho de Santiago varia muito o preço. Eu aconselho você fazer compras de coisas que caibam no seu bolso quando as coisas forem críticas, como, por exemplo, calçado, mochila, coisas que você vai precisar usar mesmo lá. Quando você começar a treinar essa bota, treinar e sentir ela, você precisa prestar atenção nos sinais que o teu corpo dá. A tendinite é um sinal muito perigoso, as dores que podem dar no teu pé e na tua canela caminhando. Muitas vezes, experimentando esse calçado numa loja, você já sente que ele não está pisando bem com você. Nessa hora, já indica que não é um calçado legal para o teu pé. Eu costumo fazer uma analogia da bota ou do tênis, né, do calçado, com um casamento. Se você entra num casamento que está perfeito, estão apaixonados, aquela coisa está funcionando, está fluindo magnificamente, é sabido que daqui a alguns anos esse casamento vai ter crise. Né? Vão ter algumas crises, vai ter coisas pesadas que acontecem. Né? E se você começa um casamento onde as coisas já estão totalmente desconexas e complicadas, a chance de dar um problema é de quase 100%. Então, a bota e o peregrino, ou tênis e um peregrino, é um casamento. Você precisa saber que se ela está muito boa no teu pé, tudo bem, ela ainda pode te causar alguma coisinha lá no caminho, ela pode te causar algumas dores lá. Se ela está ruim, a chance dela acabar com o teu caminho é muito grande, é quase certa. Eu converso sempre com peregrinos, eu conversei esse mês agora com peregrinos que estão no caminho, que tiveram um problema com calçado lá e falaram, Guilherme, eu não prestei atenção na primeira indicação tua de falar, a bota tem que estar muito confortável, o seu pé tem que se apaixonar pelo teu calçado, o teu pé tem que se apaixonar pelo teu tênis, pela tua bota, você tem que se sentir muito bem com ela, e aí esse é o primeiro ponto para indicar que esse equipamento pode ser para você. Não compre uma coisa na opinião de um vendedor que fala que isso laceia. As botas se amaciam, mas elas têm limites. O que acontece muito mais é o nosso pé entender esse calçado. Tá? Quando você está, se você tiver um processo de treinamento já com mais distância, já fazendo quilômetros, depois de você entender esse calçado, preste atenção numa coisa, tendinite. Se você tiver dores com esse calçado, você corre um grande risco de ter problemas graves no Caminho de Santiago. Bolha num treinamento, a ardência no pé e bolha são uma coisa que não te tiram do caminho, elas te alertam para a dor, mas elas não tiram do caminho. A tendinite é um processo que ele é irreversível se a tua bota estiver causando isso, se o teu calçado estiver causando isso. Então, extrema atenção nisso. Quando você começar a treinar e sentir dores, levanta a tua antena e repensa se esse calçado é para você ou não. Eu vejo peregrinos que seguem sentindo dor, seguem treinando e tentam falar nos grupos, tentam buscar nos grupos do WhatsApp que a gente tem, formas de fazer com que essa bota funcione. Então ele fala, eu quero sticks, aqueles cajados, os bastões de caminhada que vão tirar um pouco da tensão do pé, etc. E tal. Então algumas pessoas vão criando assuntos novos, decisões novas para querer conservar aquele calçado. Então você tem que prestar atenção se essa decisão não começou errada no calçado e você está perdurando esse problema, você está deixando esse problema andar mais e achando que o Caminho de Santiago vai ser isso, que tem que ter dor, que tem que ter problema, que a bota sempre vai ser assim.
E eu tenho que te falar que não, o caminho de Santiago não é uma penitência, as dores não devem ser levadas para o caminho de Santiago. Como nós brasileiros estamos fazendo um caminho onde os gastos com passagem, com hospedagem e com estadia longa envolvem um esforço financeiro nosso e até um esforço de tirar esse tempo para o caminho de Santiago, é bom que você não faça esses problemas que estão aqui irem com você para lá. É bom que você deixe tudo isso saudável antes para você ir de forma mais tranquila para lá. Então, entenda que não é preciso nenhuma bota, nenhum tênis, nenhuma papete específico. O caminho de Santiago ele não exige uma bota pesada para caminhada. O caminho de Santiago ele é bem construído. Temos que lembrar que tem pessoas que passam lá, que estão de cadeira de rodas, tem pessoas cegas que fazem o caminho de Santiago acompanhado do seu guia, tem pessoas que fazem o caminho de Santiago com prótese na perna, e quando eu falo prótese, não são próteses de fêmur, quando você faz uma substituição da cabeça do fêmur, por exemplo, ela tem uma prótese. Tem pessoas que fazem o caminho de Santiago que tem realmente uma prótese em cada perna e não tem os dois pés. Então, o caminho de Santiago ele não é uma escalada, ele não é um solo lunar. O conforto lá é uma coisa que você vai ver muito e ter até aquela invejinha dos peregrinos quando eles estão com calçados muito mais leves do que alguém te falou para escolher uma bota para proteger o teu calcanhar, para proteger a tua canela, etc. e tal. Você tem que conhecer o teu corpo para você poder escolher o teu calçado, se você tem uma torção no pé, se você se adapta mais a tênis ou mais a bota. Então, conhecendo você, você consegue comprar um equipamento mais adequado para a tua caminhada. Então, lembre-se sempre disso, não é para levar dor para o caminho de Santiago. Isso pode ser perigoso, isso é contraindicado e por todas as pessoas que falam sobre saúde em caminhada. Conforto é a regra número 1 para você poder desfrutar o caminho de Santiago, para você poder ter essa entrega ao caminho de Santiago e não uma penitência. Não é errado falar em conforto para o caminho de Santiago. Quem está indo para lá tem condição de comprar um calçado de boa qualidade, mas esse calçado tem que ser o calçado para você. Eu já fiz o caminho de Santiago com botas de R$ 1.500, eu já fiz o caminho de Santiago com tênis de R$ 230. Ambos funcionaram muito bem e tem que funcionar para você dessa forma também. Não caia em papo de vendedor, escolha o teu calçado de forma correta. Tem informação lá no site sobre isso, sobre a escolha do calçado. Eu comento de uma forma mais técnica sobre isso, mas comprando ele, iniciando os treinamentos, cuidado para você não queimar a largada. Imagina que é como um carro, quando ele sai de uma retífica, aquele motor quase novinho, ninguém fala para você, olha, acelere na estrada, reduz uma marcha, sobe o giro desse carro e força esse motor. Isso não isso não produz coisa boa. O caminho de Santiago é uma corrida de fundos, é uma coisa longa, uma coisa para ser feita com calma. O treinamento para o caminho de Santiago é para ser feito de forma antecipada e tranquila também. Você vai descobrir os seus limites dentro desse treinamento e saiba sempre que quando você treinar esticar quilômetros para entender etapas do caminho de Santiago, sempre vai ser mais cansativo aqui do que lá. Aqui você está simplesmente somente olhando para a tua parte física. E mesmo nesse treinamento, evite andar de forma muito alta ao teu ritmo. Quando você sente uma queimação nas pernas, quando você se sente ofegante, você está andando num ritmo mais acelerado do que você está acostumado. Você pode fazer isso um dia, você pode fazer isso 2 dias, mas 30 dias isso é muito difícil, a não ser que você seja esportista. E a grande maioria de nós que vamos para lá são pessoas comuns do dia a dia. Então, mesmo que você esteja fazendo mais quilômetros em treinamento aqui e já identificou que o teu calçado é confortável, com calma. Se você quiser esticar, por exemplo, 20 quilômetros a um dia para entender o teu corpo, faça isso. Não faça isso em 5 horas, 6 horas. Isso é ritmo de maratona. Faça isso em mais horas. Faça isso se você leva 9 horas para fazer isso de forma confortável, parando, como a gente para no caminho de Santiago também, para descansar, você vai entender que o caminho de Santiago ele tem que ser alongado, ele tem que ser uma coisa mais tranquila e treinando de forma mais tranquila, você talvez entenda como as coisas podem ser mais tranquilas lá. Tá joia? Então fica com a gente nesse podcast, esses assuntos vão aparecendo aqui sempre, esses assuntos sobre treinamento, sobre história, sobre comportamento, assim, que vale a pena ser conversado com os peregrinos e vale a pena trazer esses assuntos que eu acho importante. Nesses últimos 20 anos, 22 anos que eu trato de Caminho de Santiago, são os assuntos que os peregrinos mais têm dúvidas e interesse e acabam errando muito nisso.